gentil mestre, nos conceda o alimento que vem de tuas mãos. Não há outro comparável que nos dê a paz e direção. Gentil mestre, vem guiar-nos no caminho que leva para o céu. Não há outro comparável que nos dê a paz e direção. Gentil mestre, vem guiar-nos no caminho que leva para os céus. Amém. Bom dia, querida igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre uma alegria poder estar aqui no dia do sábado para juntos podermos meditar nas Sagradas Escrituras e poder ver o povo de Deus aqui presente e os irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Só posso dizer, louvado seja Deus. Obrigado, Quarteto Omni, pela belíssima música. Gentilmente sermos conduzidos para os céus. Para que valeria a nossa fé se não existisse um céu por vir? Para que valeria estudar e aprender
se o fim fosse a morte eterna. Por isso, todos nós almejamos poder ir para os céus. E esta semana temos estado a estudar as mensagens do livro de Apocalipse, mas com enfoque no amor de Cristo. E para hoje vamos estudar sobre a cruz perdida. Recentemente foi lançado na Netflix uma série com o título Adolescente. Foi rapidamente número 1 em quase todos os tops por vários países, porque a mensagem aí retratada era muito profunda e muitas ilações foram tiradas, muitas conversas e reflexões entre pais, amigos e todos aqueles que lidam com esta franja da nossa etapa do desenvolvimento como seres humanos, questionavam-se e tentavam compreender o que é verdade, o que é mito, o que nós podemos aprender. Um dos elementos que chamou-me a atenção é que os jovens que estavam aí a ser retratados comunicavam muito pelas redes sociais. E, mediante a sua comunicação, usavam uma série de emojis, os desenhos, bonequinhos que nós usamos para comunicar. E o engraçado era que cada emoji, cada símbolo, tinha um significado que somente eles percebiam. Os adultos, quando liam a mesma mensagem, conseguiam entender nada, porque apenas viam figuras, símbolos e não sabiam o que isso significava. Mas isto não é só com os adolescentes do dia de hoje. Sempre, desde muito cedo, os jovens tendem a criar uma linguagem única e própria. Eu ainda me lembro da minha adolescência, e provavelmente eu devo ser das últimas gerações que ainda viu a escrever-se uma carta para pedir namoro. E quando era bem novinho, não era eu a pedir, mas estava no grupo dos que iam pedir. E nós íamos em grupo, aquilo era assim, era um grupo de rapazes, juntavam-se, escreviam uma carta e levavam para um grupo de meninas, onde também elas pegavam, liam em grupo e depois a resposta vinha. E a resposta era sempre codificada. Eu ainda me lembro de um dos códigos que até hoje dá-me tanta vontade de rir e que a resposta tinha a vir, ou está doce ou está salgado. E pronto, e aí, claro que esse parece ser o símbolo mais fácil. Dizer que está doce, uau, ela aceitou. E se dizer que está salgado, vai procurar outra. Mas cada um tinha a sua dinâmica, tinha o seu código, e só o grupo específico conseguia compreender aquela mensagem. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, percebemos que é a mesma coisa. O livro do Apocalipse tem uma mensagem codificada que, se nós não o percebemos, não compreendemos, achamos que ele é aterrorizante, que ele só fala de coisas más. Mas quando nós começamos a desmiuçar e a compreender o que ali está escrito, percebemos que carta de amor é esta. Que revelação do nosso amado Cristo Salvador é esta? É uma revelação fantástica. E como é que nós conseguimos pegar, estudá-lo, ele de um todo, e compreender, extrair daí o amor? Temos que compreender algumas coisas para descodificar, como se estivéssemos a entender o significado de cada emoji. Primeiro temos que compreender que o livro de Apocalipse foi escrito primeiramente para as 7 igrejas da Ásia Menor que enfrentavam dificuldade e precisavam sentir o amor e o carinho de Cristo. Depois, temos que compreender que os primeiros receptores da mensagem de Apocalipse eram estudiosos da Bíblia. Eles compreendiam a Bíblia que existia naquela altura, que era só o Antigo Testamento. Por isso, tentar entender o livro de Apocalipse sem ter um mínimo de entendimento do Antigo Testamento é como tentar ir fazer um exame de condução quando você só assistiu à aula 20. Ou então,
pegar numa receita de um bom prato que for e só se lembrar que a última parte diz coloca uma pitada de sal. Para onde eu vou colocar o sal? E o que é que eu estou a fazer? Nada. Logo, a tentarmos compreender o livro de Apocalipse, temos que ter o conhecimento de tudo o que foi escrito antes até aquele momento. E mais, para os irmãos que estiveram conosco já essa semana, nós já conseguimos perceber que o livro de Apocalipse pode ser dividido em 3 grandes partes. A primeira, que retrata a mensagem para as 7 igrejas, que vai do capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 22. Depois temos a segunda grande parte, que vai desde o capítulo 4 até o capítulo 11, em que nós vimos todo o decorrer histórico, desde o tempo de João até o tempo do fim. E vamos a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, o versículo 5. E ali nós encontramos então a mensagem escatológica, a mensagem para o tempo do fim. E é muito interessante, e nós também já vimos isso, que cada uma dessas grandes partes começa com uma grande visão sobre Cristo. Tanto no capítulo 1, no capítulo 4 e no capítulo 12. Para esta manhã nós vamos nos centrar na terceira e última grande parte do livro de Apocalipse e, sobretudo e especificamente, na grande visão que nós encontramos no capítulo 12 de Apocalipse. Os irmãos que tiverem as suas Bíblias poderão já abrir o livro de Apocalipse no capítulo 12, onde estará baseada o cerne da nossa mensagem. Mas quando nós vamos para o capítulo 12 de Apocalipse, precisamos de mais uma chave, mais um elemento que nos vai ajudar a compreender o que lá está escrito. Qualquer bom escritor, nos nossos dias, se tivesse que escrever um texto, este texto deveria constar no mínimo 3 elementos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se for um bom escritor, nem que for uma frase, nesta mesma frase terá introdução, desenvolvimento e conclusão. E se for ainda um escritor mais habilidoso, vai ter um tema-chave. Desde a introdução ao desenvolvimento à conclusão, terá um tema-chave que transcorrerá toda a mensagem. O capítulo 12 de Apocalipse tem uma estrutura literária diferente, que é chamado de caiasmo. O que é essa de caiasmo? O caiasmo é uma estrutura literal antiga em que uma mensagem é escrita em 3 partes. A primeira parte descreve um assunto. Ao meio, nós temos o centro da mensagem. E a terceira parte descreve o mesmo assunto escrito anteriormente, mas parafraseando, com mais alguns elementos adicionais. Vejamos. O capítulo 12 começa logo dizendo: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Logo a introdução desta grande visão que João de Apocalipse viu, conseguimos compreender que ele vai buscar elementos do Antigo Testamento, em que nós podemos ver isto na visão que José, muitos anos atrás, teve, em que ele viu o sol, a lua e as estrelas curvarem sobre ele. Logo aqui conseguimos perceber que João não está a falar de uma mulher como um ser do sexo feminino, mas está a referir-se como o povo de Deus, aonde Jesus viria nascer.
Porque ele, decorrendo, vai começar a explicar, João, então, nesta mesma visão tão esclarecedora, ele vai dar elementos que esta mulher estava pronta a dar à luz. E antes mesmo que ela pudesse dar à luz a um filho, o dragão, a antiga serpente, que tinha também alguns símbolos, que tinha consigo a terça parte das estrelas, o que nos dá a indicação que está aí a falar, que esta visão está a retratar que Satanás tentou perseguir o povo de Deus para tentar fazer o quê? Impedir que Jesus pudesse nascer. E logo no versículo 5 do capítulo 12 termina dizendo que a primeira parte desse caiasmo nos diz que nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com certo de ferro. E o seu filho foi arrancado para Deus, até ao seu trono. E no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentasse durante 1260 dias. Fixem este número. 1260 dias. Quando nós saímos já para o capítulo, ou para o versículo 13, nós, como estamos a ler de forma caiástica, vamos ler a primeira mensagem, comparar com a última e depois vemos para o centro. Quando nós vamos para ali, nós temos novamente o quê? A descrição de um dragão. No verso 13 diz: quando, pois, o dragão viu, atraído para a terra, perseguiu a mulher, que dera luz a um varão. Isto já não foi referido agora? Que a mulher, no capítulo 5, deu à luz a um filho. E aqui no capítulo 13, vem falar que esta mulher deu à luz a um varão. Mais um elemento que vai adicionar. E continua. E foram dados à mulher as suas asas das grandes águias, para que fosse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Eu disse há bocado que nós tínhamos que lembrar um número que era 1260 dias. Quando nós vamos para essa linguagem de um tempo, tempos e metade de um tempo, isso nunca foi dito antes na Bíblia? Não? Será que não? Quando nós vamos para o livro de Daniel, não encontramos essa mesma referência de um tempo, tempos e metade de tempo. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Total já são 3. E metade do tempo, 3 anos e meio. Para os matemáticos, tarefa para casa, façam as contas de quantos dias tem 3 anos e meio. E vai ser, literalmente, 1260 dias. Se cada dia for convertido a 1 ano, então será um período de 1260 anos. Por que que isso tem alguma relevância? Por que que isso tem alguma importância? Porque nós ali conseguimos compreender que dentro da história dos acontecimentos, o tempo do fim termina a 1978, quando o Papa foi então preso por ordens do imperador Napoleão. E é este período literal da Idade Média que são de 1260 dias que nos podem confirmar que, mais uma vez, que a profecia de Apocalipse, que foi escrita muito tempo antes, é verdadeira. Foi o que cumpriu-se. E cumpriu-se na íntegra. E o que é que está no centro desta visão?
Nós vimos que a visão tem muito mais outros elementos que nós conseguimos explorar, mas o que é que está no centro? No centro parece que abruptamente aparece uma mensagem nada sonântica e começa assim no verso 7, e nós vamos ler do verso 7 até o verso 12, onde nós encontramos o centro da mensagem de Apocalipse 2, que começa a dizer: E houve batalha no céu. Versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atraído para a terra, e com eles os seus anjos. Então ouvi uma grande voz que do céu proclamando: Agora, pois, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O versículo 12. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nelas habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ou cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A primeira ideia, quando nós lemos estes textos, queremos associar essa mensagem central em que há uma guerra no céu com a mesma expulsão de Satanás que vem nos versículos anteriores. Mas quando nós lemos com mais calma, conseguimos perceber que depois de existir essa guerra no céu, Satanás é expulso e há alegria no céu, e essa vitória foi conseguida mediante o sangue do Cordeiro. E eu pergunto, nessa mensagem, onde está a cruz? Será que não tem a cruz ou temos a cruz? Aonde é que foi derramado o sangue do Cordeiro para que pudesse haver poder para vencer o diabo, Satanás? Na cruz do Calvário. E ali está. A cruz não está perdida. A cruz está bem presente e é o centro da mensagem de Apocalipse 2. Foi mediante a vitória de Cristo na cruz do Calvário que Cristo pôde então finalizar a vitória sobre Satanás. Esta guerra não é mais senão a última disputa que aconteceu após a ressurreição de Cristo e subindo para o seu Pai. Satanás então perdeu todo e qualquer argumento de continuar a dizer que ele é o Senhor e dono da terra, porque já Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz para que a salvação fosse dada para todos nós. Por isso, no céu houve grande alegria, grande satisfação. Mas, para nós que ainda estamos na terra, será que já temos essa alegria plena, única e unilateral? Não. Porque enquanto caminhamos para o céu, apesar da vitória na cruz ser definitiva, ainda não se completou e se implementou de forma final na nossa vida. E alerta é: acautelai-vos,
Porque o diabo virá e tentará fazer com que você desista da fé, desista do amor de Cristo e siga por caminhos onde não é possível andar. Um certo jovem passou por uma experiência de conversão muito forte. E ele contou a sua história de conversão. Essa história de conversão, para os irmãos, se quiserem ver por mais detalhe, poderão procurar pela revista Adventista da edição de abril de 2016. Tem lá o relato completo desta história de conversão. E eu ouvi este jovem a contar a sua história na primeira pessoa. E eu queria poder partilhar com os irmãos. Se eu pudesse, teria gravado para os irmãos conseguirem sentir a emoção na voz desse jovem quando ele contava como ele conheceu a palavra. Ele era um jovem iraquiano e como que se tornou adventista do sétimo dia. Como os irmãos devem saber, que não é fácil tornar-se cristão nesta zona do planeta, por razões diversas. E ele tornou-se adventista. Decidiu e foi batizado. Quando os pais se aperceberam que ele foi batizado, ficaram muito enfurecidos. O pai automaticamente mandou chamar toda a família. E como uma família, nesta cultura, é bastante unida, deveriam ter mais de 100 pessoas se juntaram para tratar do assunto do filho rebelde. E no momento de ira e desprezo, o pai descalça os sapatos e atirou sobre ele. Este é um gesto final de desprezo e de desagrado que pode acontecer no Médio Oriente. Logo depois disso acontecer, um primo e um dos irmãos dele pegaram nele e começaram a bater. Não tardou muito, como todos vieram e bateram quase até a morte. Quando ele recuperou os sentidos, já ele estava expulso de casa sem permitir que pudesse ter o convívio. E viveu durante algum tempo fora de casa. Mas as situações mudaram e ele foi forçado a voltar para casa. A mãe intercedeu ao pai que o filho pudesse voltar. E ele voltou para casa. E quando voltou para casa, o pai já tinha dito que ele tinha uma condição. Depois dele voltar para casa, seria aceito se ele renunciasse à sua fé. Era a única condição. E ele em casa, por volta da meia-noite, o primo, o mesmo agressor, e o irmão tiraram da cama e disseram, vamos. Ele disse, pronto, hoje será o fim. Será o meu último dia de vida, já não viverei. Andaram cerca de 6 quilômetros e os dois sentados, e o primo toma a palavra e diz, nós somos testemunha da agressão que fizemos contra ti. E você não abandonou a tua fé. Das duas, uma. Ou você é demente, ou você está louco, ou tem alguma verdade no que você acredita que nós também queremos ouvir. Foi aí que ele suspirou. E pôde contar durante a noite toda, quase até o raiar do sol, as maravilhas que ele havia encontrado na palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, o primo é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o jovem não é mais nada do que senão o pastor Joseph Kidder, professor da Andrews University e um dos maiores escritores bíblicos que nós temos nos dias de hoje.
um grande homem da fé e que continua, pela graça de Deus, a poder levar a mensagem. Tal como foi na vida do Dr. Joseph Kidder, muitas das vezes o diabo vem e nos tenta para nos impedir que nós abracemos a nossa fé. Ele vem de várias formas. Para alguns, agressão física, outros emocionais, outros o desemprego, outros a falta de saúde, outro problema com os filhos, outro o alcoolismo, e de várias formas, o diabo está tentando ganhar as almas para ele, porque ele sabe que o tempo está curto e logo, logo veremos o nosso Senhor Jesus Cristo a voltar pela nuvem dos céus. Eu vou convidar o quarteto Omni para cantar mais uma vez. Enquanto o quarteto canta, eu queria que cada um parasse e fizesse uma introspecção e compreendesse qual é esta aflição que tem na sua vida. O que é que lhe impede para decidir viver definitivamente ao lado de Cristo? Qual é o problema que ele tem ou que a pessoa tem que impede com que decida seguir a Deus? Nós temos uma grande informação. Nós temos o privilégio de saber que Cristo já venceu Satanás na cruz. E esta mesma vitória é extensível para todos nós. Nós só precisamos aceitar. Nós só precisamos acreditar. Se alguém quiser decidir hoje e agora aceitar essa salvação por intermédio da cruz, que não está perdida, que no lugar em que estiver, coloque-se em pé, enquanto o quarteto canta e eu vou orar por você. A quem está em casa, também ali onde estiver, coloque-se em pé e eu orarei para que o Senhor firme esse desejo. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz.
brilhar o interior. Vou cantar a linda história de alguém que morreu pra salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao tu, Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Amém. Amém. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso Pai, o Senhor é testemunha dos teus filhos que se levantaram e disseram: eis-me aqui. Eu quero aceitar essa salvação por intermédio da cruz. Eu quero estar firme, não importa as adversidades. Que o Senhor fortaleça, endureça e faça com que todos nós permaneçamos firmes em Ti até que o Senhor voltar pelas nuvens dos céus. São as graças que te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém.